Ricardo Goulart apresentado com a 10, diz que está pronto para jogar. No Palmeiras ele teve muita dificuldade física, né? Não foi em nenhum momento o jogador que foi Sim. no Cruzeiro, e depois disso o tempo passou, ele não jogou na China. Então a dúvida que eu tinha, eu continuo tendo, mas o Santos, ao contratar, não deve ter essa dúvida, né? O Santos não tinha tanta bala para reforço, apostou no Ricardo Goulart, e o Santos já avisou também, Edu da Sena, que o Santos não vai fazer mais reforços para o Paulista, né? Conseguiu na semana passada renovar com o Marcos Leonardo, chegou o Goulart, e é isso, não vai ter mais reforços. Mas tem o Carille, né, que é o rei do Paulistão, no ano aí que os dois, o Corinthians e o Palmeiras estarão na Libertadores, né? E o São Paulo é o atual campeão, não sei se o Rogério vai dar muito enfoque ao Paulista, talvez o Santos aí, não seria a primeira vez que surpreenderia. O que você achou do Goulart, da pressão do Goulart e do elenco desse mercado peixeiro aí, Diego? Eu sou, assim, eu Diego que inventou o termo tricas, você não fugiu, mas eu falei no ar aqui, foi você que inventou. Tricas. Você já deve ter falado do Tricas, mas vou falar. A torcida independente do São Paulo deu um tiro no pé, né? Absurdo ao falar do Tricas, porque assim, uma coisa completamente inocente, que a partir do momento que você conta pro seu rival que você não gosta, o apelido agora já era, né? Todo mundo vai É para chamar o sempre. São Paulo de Tricas, né? Para sempre, acabou. Não tem mais como o São Paulo não ser chamado de Tricas daqui para frente. Mas voltando ao Goulart, o Goulart teve uma passagem pelo Palmeiras que foi muito curta, por conta de lesão e porque ele ficou pouco tempo mesmo. Ele ficou muito pouco tempo no Palmeiras, ele teve que fazer uma cirurgia de joelho enquanto estava no Palmeiras, então eu acho até engraçado que o palmeirense, quando falou-se de Goulart, ai meu Deus, o Goulart, ele volta, ele resolve o problema, eu fiquei pensando, mas o Goulart nem jogou, gente, ele não joga assim bem mesmo desde que a gente tenha visto, desde 2014, né, então é uma alucinação coletiva o futebol do Ricardo Goulart, né? Parece que ele é assim um jogador muito maior do que ele foi, porque ele nunca foi um jogador assim incontestável, um grande craque, né? Eu acho uma aposta de risco. O que eu sei, conversando com pessoas que conhecem o histórico médico dele, é que ele tem uma questão de joelho, não é que ele está impossibilitado de jogar, né? Ele não é bichado, como fala assim na gíria boleira, né? Mas ele é um jogador que tem ali questões no joelho que podem futuramente causar um problema. É muito parecido, por exemplo, com o chileno Valber Huerta, que o Palmeiras trouxe da Universidade Católica do Chile, e veio junto na mesma leva ali do Atuesta e do Navarro, e que não passou nos exames médicos. E aí, conversando com pessoas ligadas ao Palmeiras, ele tem problema? Vai estourar o joelho dele? Não. Mas ele tem um problema que não justifica você fazer um investimento de longo prazo nele, porque pode vir a ter um problema. É o caso do Goulart, é o mesmo caso. O Goulart, ele, obviamente, ele foi conversado dentro do Palmeiras. E uma das questões que contou para ele não ser contratado foi a questão física, a questão médica dele mesmo, né? Agora, é um jogador que, assim, isso posto, tá? Não é um craque, mas ele melhora o time do Santos. Se ele conseguir jogar um futebol semelhante com o que ele jogou em 14, ele melhora o time do Santos, porque é aquela velha história que jogador gosta de falar isso, né? O jogador não desaprende. Não, desaprender não desaprende. Mas às vezes o cara tem menos capacidade física de executar algumas coisas técnicas que ele sabe fazer. E para mim esse é o caso do Goulart, é um jogador que hoje não justifica uma empolgação em torno do nome dele, porque há muito tempo ele não mostra nada, ele não joga há mais de um ano, o futebol chinês ficou parado, ele foi para lá numa negociação completamente esquisita, em que ele vai para ser naturalizado, nunca se naturalizou, chegou lá machucado, não jogou, daí jogou 3, 4 partidas, não terminou o campeonato, e aí o futebol na China parou e ele não voltou mais. Quer dizer, mais de quase anos sem jogar, eu não sei. A impressão que eu tenho é que assim, o Santos ele tinha que fazer investimentos, tinha que apostar, e me parece que o planejamento do Santos ele é menos científico do que na base de feeling ali. E aí apareceu um jogador com um nome de peso, um nome relevante, e acabou sendo trazido. É assim que eu entendo a chegada dele para o Santos, Vitão. Eu estou contigo nessa, mas como eu fui xingado por palmeirenses quando fiz um comentário similar quando ele veio para o Palmeiras, eu vou deixar só você falando nessa, que sim, você é xingado dessa vez pelos Santistas, e eu me poupo de ser xingado, mas eu concordo com o que você disse, tanto que eu disse no passado e hoje com mais convicção, já que no Palmeiras, 2 anos mais novos, repetiu. Eu só não acho que, assim, que ele foi subestimado, eu acho que realmente ele jogou muito, mas jogou muito em 13 e 14. Ponto.
2 anos. E ele Exato. não foi o craque do campeonato, ele foi um ótimo coadjuvante do Everton Ribeiro, que naqueles 2 anos foi o melhor do campeonato. Agora, além da questão da idade, e passaram-se 8 anos de 14, da questão do tempo que passou da idade, ele não estava esse tempo todo na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em alto nível, né? Ele fez competições menores, que o jogador demora para... O Renato Augusto, que para mim sim é um grande jogador acima da média, é só ver como o Tite gosta dele, como ele joga, e como ele não conseguiu, de titular absoluto, ele virou reserva na seleção brasileira, porque por mais que a pessoa seja profissional, treine à parte, o período que você fica na China, você não compete em alto nível, né? É outro Sim. futebol. Enfim, o Paulinho chegou no Corinthians agora, lá chegou a jogar até de centroavante. Enfim, não é preconceito nem xenofobia, é uma questão do futebol, uma Sim, análise sim. futebolística. Então, é uma aposta que eu não faria, mas assim, eu não sei se foi um grande erro, porque eu não tive acesso aos valores. Né? A impressão que eu tenho, assim, o Santos tem um time sem dinheiro para contratar nenhum, muito jovem, e o Ricardo Goulart seria aquele cara experiente no meio de campo para jogar junto com a molecada e a pressão ser mais em cima dele e não dos moleques e tal. E como o Santos, toda vez que teve um leilão, o Santos saiu fora, deixou o Natan pro Fluminense, toda vez que tinha um leilão ele abria a mão, e essa vez fez um projeto, o jogador veio, eu quero crer, e o Rueda, o presidente Andrés Rueda, tem se demonstrado publicamente, inclusive, muito transparente com a torcida em relação a valores, dívidas, o que pagou, o que não pagou. Eu imagino que esse contrato com o Goulart tenha, além do crivo médico, tem ali questões financeiras bem elaboradas, porque assim, se você realmente apostou as fichas num 10, vou pagar tudo que esse vai fazer diferença, de repente ele não joga metade do campeonato machucado, seria uma insanidade. Mas eu estou contigo que não é uma contratação assim. Se fosse em 14 ou 15, eu diria, beleza. Mas hoje é no mínimo de risco. E para falar em jogadores que se machucam muito, que custa dinheiro e não se sabe, vamos mudar para a novela do Corinthians, o Diego Costa. Só dar uma passada aqui, Diego, se você me permite, o pessoal que está nos acompanhando, né? Basicamente, os palmeirenses reclamando, lamentando, na verdade, não reclamando, que o Luiz Adriano não foi profissional, que ele tinha muito futebol e acabou não jogando, né? É o caso do Pedro aqui, que diz que o Adriano é uma pena, talento desperdiçado e tal. O salário do Goulart vai ser pago com dinheiro que o Santos economizou emprestando aos jogadores. Isso é verdade, que diz aqui a pessoa que está com carilismo, mas tem que ver se poderia ser usado para outros jogadores, né? Então, esse o questionamento que o Diego fez e eu também concordei e tal. Qual?